Olá, nós estamos aqui de volta para dar continuidade aos nossos trabalhos de metodologia da pesquisa científica. Então, na aula de hoje, a gente continua estudando, de certa forma, o método, mas agora já mais voltado a um trabalho mais estruturado de como a pesquisa deve seguir. Então, assim, existe um fluxograma para a gente fazer pesquisa científica. Vários autores aí na literatura definiram esse fluxograma e existe todo um trabalho feito nessa linha também, né, para ajudar quem está começando agora em pesquisa a fazer e realizar esse trabalho da melhor maneira possível. Então, assim, toda pesquisa ela tem que passar por uma fase preparatória de planejamento. Não é só vou sair fazendo pesquisa, vou sair... Mas o que é pesquisar, afinal de contas? Então tem que ter um trabalho sistemático aí por detrás para poder realizar isso tudo, né? A própria necessidade da realização deve ser obrigatoriamente posta em questão. Isso é, você deve se perguntar, será que a minha pesquisa é realmente necessária? Toda pesquisa ela deve ser muito bem justificada. Se você não tem uma justificativa, então é porque provavelmente a sua pesquisa não seja necessária. A menos que você esteja pesquisando simplesmente pelo prazer de querer engrandecer o seu conhecimento. Aí, nesse caso, a sua pesquisa vai ser em função própria, não vai ter enriquecimento de outras pessoas. Normalmente, quando a gente faz pesquisa, a gente pensa que a gente está fazendo isso para ajudar, né? As pessoas a galgar galgar degraus maiores, né, na vida. Então, eu acho que esse é um objetivo nosso aqui, sempre, tentar ajudar no máximo do possível. Então, por isso que se deve colocar realmente em questão a necessidade ou não de se fazer a pesquisa, ok? E uma vez tomada essa decisão, aí sim, né, tem que se estabelecer algumas diretrizes e fixar uma estratégia. E essa estratégia que a gente tenta assimilar aqui na disciplina. Tá? No momento que se decide fazer a pesquisa, algumas decisões cruciais devem ser aí colocadas em primeiro plano, né? Deve ter um planejamento, né? Isso que a gente quer dizer. Embora a própria vitalidade da pesquisa dependa aí de um certo grau de flexibilidade. O próprio Einstein dizia lá, né? Se eu soubesse onde eu quero chegar, eu não chamaria isso de pesquisa. Né? Mas a gente hoje em dia não parte para fazer uma pesquisa se a gente não tiver pelo menos uma ideia de onde se quer chegar. E isso Einstein com certeza ele tinha quando ele começou a estudar a teoria da relatividade lá no passado. Tá? Então, assim, são questões filosóficas que estão por detrás da pesquisa científica que a gente deve se preocupar também. Né? E aí esse nosso autor, ele coloca aí que um fluxograma da pesquisa científica ele deve ter pelo menos essas 4 etapas aqui. Esse fluxograma ele é feito mais para as áreas de ciências sociais ou aplicadas, né? Mas ciências sociais aplicadas, desculpe, e humanas, mas de uma certa maneira a gente consegue substituir as ações aqui por algumas coisas dentro da nossa área, que no caso é engenharia, né? Engenharia da computação, eu diria assim, ok? Então, dentro da primeira etapa dessas 4, a gente teria a parte de preparação e delimitação do problema, que na verdade são feitas de certa maneira juntas, né? Enquanto a gente está se preparando, fazendo um planejamento para a nossa pesquisa, a gente está, na verdade, delimitando em qual problema que a gente vai trabalhar. Então, dentro dela, a gente tem a escolha do tema, né? Ninguém vai começar uma pesquisa sem saber, pelo menos, qual é o tema que você quer trabalhar, que você está trabalhando naquela pesquisa, né? Uma vez escolhido esse tema,
o ideal é se fazer uma revisão da literatura, né? Nessa revisão, você vai levantar uma documentação, né? Quais são os trabalhos que já existem abordando aquele tema, pode-se aprender sobre aquele tema, né? Em paralelo, a gente, usando essa documentação, a gente vai construindo o que a gente chama de referencial teórico. Na verdade, existe uma palavra aí dentro das áreas de sociais e humanas que o pessoal chama de construção do marco teórico, né? Quando se tem um marco teórico, a partir dali você começaria uma outra fase, digamos assim. Veja que isso é feito em paralelo, né? Ao mesmo tempo que você critica essa documentação que você verificou, criticar não significa você detonar os trabalhos. Criticar significa você ir lá com o seu olhar crítico e definir o que é bom, o que tem valor, o que pode ajudar na sua pesquisa, o que pode ajudar você a definir o seu problema, né, a delimitar o seu problema ou não. É isso que é fazer essa crítica da documentação. Em paralelo, uma vez que tenha-se o marco teórico construído, né, o que a gente chama de referencial teórico, pode-se construir aí, então, as hipóteses. Na verdade, você pode construir uma única hipótese de pesquisa, que você inicialmente define ela, mas é claro, essa sua hipótese ela só vai ser, você só vai publicar, só vai colocar ela na sua tese, ou na sua dissertação, ao final do seu trabalho. Aí, é claro, você vai ter muito tempo para melhorar essa hipótese, mas o ideal é que se parta daqui, dessa primeira etapa, já com essa hipótese construída, para pelo menos nas fases seguintes você criticar essa sua hipótese para saber se ela é legal ou não, dependendo você vai buscar um outro problema, né? Então eu falei de 3 coisas básicas aí, eu falei de tema, eu falei de problema e falei de hipótese de pesquisa, né? Fazem parte aí dessa primeira etapa. Na segunda etapa, propriamente dita, uma vez que você tenha domínio, né, do tema, do problema e pelo menos uma ideia da sua hipótese, você passaria a construir um plano de trabalho. É isso mesmo, né? Nesse plano aí você vai colocar os problemas que você está trabalhando de uma maneira mais formal, né? Formalismo aí é muito bom. E aí aquilo que eu coloquei lá no início, você tem que justificar esse problema e muito bem, né? Justificando o problema, obviamente você consegue justificar o valor agregado aí do seu trabalho. Se eu fizer isso, eu vou melhorar isso, isso, isso e isso, e alguém vai poder utilizar isso de alguma maneira, né? Seria mais ou menos alguma coisa parecida por aí. Você tem aí sim que traçar seus objetivos, né? Também, para chegar ao final da sua pesquisa com sucesso, tendo como base aquele referencial teórico lá atrás que você definiu, né? Claro, esse referencial teórico ele vai estar sempre dinâmico isso, né? À medida que você avança, as pessoas vão publicando. Então, ao longo de 2 anos, certamente você vai ter que refazer o seu referencial. E a sua hipótese inicial também, não se preocupe, que você também vai ter que refazê-la. Agora, o ideal é que essa sua hipótese, ela tenha, seja alguma coisa, para se tornar alguma coisa consistente, o ideal é que você tenha alguma definição em algumas variáveis, né? Que essa hipótese pode levar a essas variáveis e definições. Ok? A gente vai ver isso depois. E aí sim, né? Traçar uma metodologia. Essa metodologia, ela é diversificada, dependendo da área em que se está trabalhando. Então, por exemplo, pode ser um projeto aí de alguma coisa, né? Pode ser você coletar amostras, né? Determinar uma população aí que você vai trabalhar, se for, por exemplo, na área de biologia, né? População de plantas, por exemplo, eu vou trabalhar com as gramíneas tais, tais e tais, né? E aí eu vou coletar a amostra dessas gramíneas, passar isso por algum processo aí de bioquímica, alguma coisa assim, para tentar identificar propriedades, dados, né, em cima disso. Aí sim você tem que ter instrumentos para isso, né? Então, na metodologia, você tem que definir tudo aí. O que você vai utilizar, né? Veja, está no plano de trabalho, né? Tudo que você vai utilizar durante a sua pesquisa.
além dos instrumentos, tem que ter também um plano de coleta, como é que você vai trabalhar, como é que vai tabular, analisar os dados, né? Se for um modelo, por exemplo, data-driven, né, que a gente chama, usando inteligência artificial, faz sentido, né, ir atrás de dados para você trabalhar, ver se existe, né? Se for, no nosso caso, mais típico, uma implementação de um sistema, aí vai ter que estar na metodologia também. Eu vou ter que desenvolver um sistema que vai me provar que essa minha hipótese aqui é verdadeira. Qual é a sua hipótese? Verificar se os usuários de uma função tal tem algum problema emocional ao longo do tempo, não sei o quê. Então, vou desenvolver um sistema que vai ter essa rotina aí, e ao longo do tempo eu vou analisá-lo, tá? Então, tudo isso tem que estar aí dentro da sua metodologia, que faz parte do plano, né? E aí sim, também você já tem que delimitar, né? Aí, nesse caso, qual é o seu escopo aí do seu trabalho, né? Você não vai querer abraçar o mundo, não vai querer resolver tudo, né? Ou seja, determinar como é que você vai realmente fazer isso. Então, nesse caso aqui, por exemplo, pode ser um estudo piloto com testagem baseado nesses instrumentos, usando algumas técnicas e um plano de análise de dados que você definiu ali atrás, né? Tá? Então, você veja que isso aqui, a gente fala, ele não está tão voltado para a nossa área, mas a gente consegue entender que aqui dentro eu tenho que ter qual é o problema e a justificativa dele, quais são os objetivos, né, nesse plano, qual o referencial teórico utilizado nele, né, eu vou pegar as principais lá do meu marco teórico, qual é a hipótese, né, as variáveis, definições que eu quero trabalhar, e a metodologia. Metodologia é essencial, né? Está aí dentro desse plano. Depois a gente vai ver projeto, que é como se fosse um plano mais voltado para agências de fomento. Nesse caso aqui eu estou falando realmente do teu projeto de pesquisa. Por acaso, talvez o projeto que vocês submeteram para entrar no mestrado de vocês ou no doutorado tenha sido algo parecido com isso, né? Que vocês estão vendo aqui, né? Era um plano ainda, né? Agora que vocês vão colocar ele em prática. E aí sim, a etapa 3 é a execução propriamente dita desse plano. Então, se você chegar com um plano desse para o seu orientador, né, resultado aqui da fase 2, o seu orientador certamente vai olhar para você com outros olhos. Ele, pô, legal, gostei do seu plano, está bem definido aqui o que você vai fazer, com as etapas, tudo certinho, não sei o quê, né? Legal, vamos em frente, vamos seguir o trabalho. E eu volto a falar isso, sempre que eu puder eu vou falar isso, fale com o seu orientador. O seu orientador deve fazer parte da sua vida agora, pelo menos uma vez por semana, certo? Não é uma vez no mês, uma vez 2 meses, não. Uma vez por semana, tenta agendar, tenta marcar lá na agenda do seu orientador uma conversa com ele. Se ele não quiser saber como está o seu trabalho, mesmo assim, você, professor, isso, isso e isso. Sempre que tiver dúvida, falem com o seu orientador. Ele é a pessoa que está responsável, né, pelo seu sucesso aqui dentro da pós-graduação. Tá? Sim, aí na etapa 3, a gente vai para a execução propriamente dita desse plano, que aí, execução, no caso de vocês, pode ser o desenvolvimento do sistema, o teste, para ver se o sistema funciona. De repente, aquela hipótese de vocês, ela está implementada, ela é uma equação matemática que está implementada nesse sistema para resolver um determinado problema existente lá, não sei, em algum local. E aí, uma vez que você desenvolveu o sistema, conseguiu demonstrar que aquele sistema funciona, resolve aquele problema, você está executando o seu plano, né? Então, aqui tem as mais variadas coisas, por não ser bem da nossa área, esse fluxograma de pesquisa aqui. Mas tem, por exemplo, se vai realizar um estudo piloto, seria um estudo de caso, né? Se vai envolver entrevistar pessoas, a gente tem tipos de pesquisa onde é feita a base de entrevistas, né? Mesmo num sistema que você desenvolve, se você tiver um feedback dos usuários desse sistema, seria feito com entrevista, esse feedback, é alguma coisa legal de se colocar lá na seção de resultados, né? Então isso aí já seria a execução do plano.
coleta de dados, né, que vai ser feito dentro da execução, dependendo do tipo de pesquisa, tabulação desses dados, isso aqui é mais típico das áreas de humanas sociais, onde se trabalha realmente com dados, ou então de biologia, de química, né, onde você tem variáveis e você coleta, biologia, né, ecologia, tem bastante trabalho de tabulação, e aí depois uma análise, né, uma vez que coletou, tabulou, fazer uma análise em cima desses dados. E aí, com base nisso, seria fazer uma avaliação das hipóteses. Né? Claro, no caso de vocês, se vocês desenvolverem um sistema, vocês vão vão rodar esse sistema, executar, coletar dados diferentes, para cada entrada diferente, você vai ter resposta diferente, na verdade, você vai fazer a mesma coisa, você vai testar depois os seus dados, né, usando alguma análise estatística, por exemplo, erro RSME, né, que a gente chama, o erro médio absoluto, para verificar o quão longe você está de algum resultado que você já conheça, né, do sistema, entendeu? Se você estiver perto, pô, legal, você conseguiu verificar, né, a sua hipótese. Verificar na palavra, no sentido correto da palavra, significa validar a sua hipótese, né, nesse caso. Se não, vá lá para trás, volte, né, lembra que a gente viu ali atrás, em algumas aulas, na aula passada, um ciclozinho, né, que a gente tem que, de repente, retornar por algum motivo. Uma vez que você tem tudo isso feito, executou, deu bons resultados, claro, vá anotando isso tudo, porque isso tudo vai fazer parte do seu relatório, claro, né, que você tem que construir para apresentar. Aí tem toda uma maneira, né, formal de se construir um esquema do relatório. Basicamente, o que tem que ter nele você tem que se falar do problema, do referencial teórico, do resultado, né, da avaliação e teste das hipóteses. Eu acho legal a gente colocar sempre aqui dentro da introdução, né, a hipótese, apesar que não está aqui, mas mais embaixo isso é dito aqui, né? Ou seja, então, na verdade, você vai construir uma redação, uma tese, uma dissertação ou um trabalho para algum evento, né? No trabalho de evento, às vezes a gente não coloca de uma maneira tão formal assim essa questão da hipótese. Eu vou falar hoje muito de hipótese para vocês. E a gente espera que vocês tenham na tese, na dissertação, uma hipótese. Isso facilita quem está lendo, o cara fez uma hipótese aqui, ó, que legal. Né? Isso valoriza, certo? Então é bom que se tenha ela. Então a gente vai falar mais disso um pouquinho à frente, mas uma redação básica seria um sumário, né? Uma introdução, o corpo do trabalho. Tá faltando coisa aqui. O corpo do trabalho, aí tem várias coisas aí dentro, né? E uma conclusão. O corpo do trabalho, você teria a metodologia, desenvolvimento, não sei o quê, e os resultados. Depois, no final, uma conclusão. Experimentos, resultado, né? Uma conclusão. E depois da conclusão, vem as referências bibliográficas. Aí, se precisar, colocaria-se alguns anexos. Então, essa forma aqui do relatório, a gente vai ver ela melhor com o passar das aulas, mas basicamente vejo que aqui na introdução a gente tem que já colocar uma palhinha do problema, né? No corpo do trabalho, você tem aí o problema colocado de uma maneira bem mais formal do que aqui. Aqui você tem que dar uma ideia na introdução, né? De o que você está trabalhando, né? Por que você está trabalhando, que é a justificativa. Quais são os objetivos? Eu não gosto dessa palavra objetivos aqui. No final, agora sim, no plano de trabalho que está aqui atrás, na etapa 3, é legal ter objetivo. Né? Mas aqui, né? Etapa 2, desculpem, ter objetivos. Mas aqui no relatório, eu acho que objetivos já são contribuições. Deixou de ser objetivo, uma vez que a pessoa já espera-se que, né, que ela tenha cumprir aqueles objetivos. Aí cita-se o marco teórico, normalmente isso aqui às vezes é colocado numa seção à parte, né? E a hipótese sim tem que vir aqui dentro da introdução.
Então, veja, aqui eu tenho o que vou fazer, a justificativa do porquê eu vou fazer, para quem, se você tiver aqui dentro também é legal, e como, já uma palhinha aqui também, né? Você vai fazer isso aqui dentro e as contribuições, né? Vão estar aqui dentro, ok? No corpo de trabalho em si, aí você tem um problema bem mais detalhado, aí seria uma sessão, né, ou um capítulo aí no caso, se for uma tese ou dissertação, para cada um desses tópicos aqui. Um capítulo para o problema, um capítulo para as teorias, ó, do referencial teórico, né, que foi citado só um pouquinho lá, onde é que está lá na introdução, mas aqui você vai realmente colocar o que a gente chama de estado da arte, né? Ok? E aí sim, no nosso caso, a gente vai desenvolver um sistema, então aí propriamente dito você coloca uma sessão de implementação, né? Para colocar esse sistema, né? E experimentos realizados com esse sistema, sempre levando em consideração que você tem uma hipótese na introdução, né? Então, sempre que possível, você cita essa hipótese, olha, visando testar, visando verificar a hipótese, nossa, a gente está fazendo isso, isso e isso. Então, esses dados aqui, ó, verificam que a gente colocou lá no início, né, na nossa hipótese. Tá? E aí, finalmente, viria a conclusão, colocando de novo. Conclusão, a gente diz que ela é um repeteco da introdução, do que tem na introdução, mas à luz dos resultados alcançados. Veja, aqui na introdução você não tem resultado. Apesar disso, você já diz, né, mais ou menos como é que vai ser a sua contribuição. Aqui na conclusão, aí sim você coloca o que você fez de novo, né, mas sempre levando para os resultados e relembrando a hipótese, né? Tá? Claro, você tem resultados bons e você tem também limitações, que é sempre bom colocar, né? Aqui, ok? A gente vai voltar a isso depois, então é só para vocês entenderem aí essas 4 etapas, né? Vamos voltar aqui só para fixar a etapa de preparação e de delimitação do problema. Eu falei de 2 coisas básicas aqui, né? Uma é o problema em si, outra é hipótese, né? Uma vai para criticar a documentação, para você entender o problema, e a outra para você construir o referencial teórico, e aí sim formular a sua hipótese em cima disso. A etapa 2, que é a construção do plano, a etapa 3, que é a execução desse plano, e a etapa 4, o relatório propriamente dito, né? Ok? Ou seja, isso aqui eu acho que está bem legalzinho, sumariza aí o que a gente quer fazer, e vamos tentar entrar em detalhe um pouquinho mais em cada uma dessas etapas, sendo a primeira etapa preparatória, né? O objetivo fundamental aqui na etapa preparatória é o investigador definir o problema que irá investigar. Então, a gente vai falar mais sobre o problema daqui a pouquinho. A identificação e a delimitação desse problema não ocorre de uma forma mecânica e instantânea. Não é eu identifiquei isso aqui, está tudo bem. Não. Ela requer que concomitantemente seja executada em conjunto a revisão da literatura, a construção desse referencial teórico baseado nessa literatura que você está lendo, né? Aí você vai construir o seu referencial teórico e determinar e definir, né? Delimitar, elaborar, eu acho que é a palavra mais adequada, a sua hipótese de pesquisa. Ou você pode também estabelecer mais de uma hipótese, né? Mas normalmente, aqui na nossa área, com uma hipótese você já pode ficar muito feliz da vida. Tá? A gente vai trabalhar isso daqui um pouquinho mais. Então veja o quão essa etapa preparatória é importante, né? A primeira etapa. É nessa etapa, em geral, que se apresenta as principais dificuldades para o investigador. Então, eu acho que uma delas, e a mais difícil, talvez seja a escolha do tema. Não é a mais difícil, eu acho que é a mais fácil. Ninguém vai querer um tema que não se domine, né? Ok? Então, primeiro que a gente tem aqui dentro é a escolha do tema, a delimitação do problema, né? Revisão da literatura, construção do marco teórico e construção das hipóteses. Se você conseguir colocar essas 5 coisas aqui dentro, tá de boa. Então, veja, você tem que ter um tempo previsto aí durante o seu mestrado ou doutorado para realizar isso, para
chegar, né, no final. Eu espero que durante essa disciplina, no final dela, vocês consigam ter essas coisas todas bem determinadas para que vocês consigam aí, em conjunto com o orientador de vocês, dar prosseguimento, né? Ok? A gente vai trabalhar isso aqui, certo? Legal. Então, como é que é a escolha do tema? A simples escolha de um tema deixa o campo da investigação muito amplo e muito vago. Então, assim, tem alguns fatores que deve se observar, né, na escolha do tema, né? Eu diria que tem 3 básicos. O primeiro, o tema deve responder aos interesses de quem investiga. Quem é que está investigando? São vocês. Vocês é que vão definir aquilo que vocês querem trabalhar, né? Então, esse tema deve ser do interesse de vocês. Se alguém chegar, mas vamos trabalhar com isso, se você não tiver interesse naquele tipo de assunto, eu acho que não vai sair um bom trabalho. Então é melhor você repensar, olha, não, isso aqui eu não gosto muito não, professor, está complicado, eu queria fazer isso, isso e isso. Ok? Então volta, e esse tema tem que ser do seu interesse, tenha isso sempre em mente. Uma segunda coisa é que a pessoa que vai investigar, ela tem que ter uma qualificação intelectual para aquilo, para aquele tema. Então, não adianta nada vocês quererem um tema lá de biologia se você é formado em computação, né? A não ser que seja biologia computacional, né? Como o pessoal chama aí, mas foge, né? Realmente, a pessoa que vai investigar tem que ter a qualificação intelectual para aquele tema, né? Não adianta nada pegar um tema que você não consegue dar conta. E outra coisa que é super importante, que se isso não acontecer, é sinal que você tem 2 problemas. O primeiro é que você vai ficar sem pai nem mãe para lhe ajudar, porque as referências, elas realmente são, as fontes de consultas, né? Elas são ótimas para ajudar a gente, né? Nos trabalhos de pesquisa. Esse é o primeiro problema. O segundo é que você vai ter um problema de fato, né? Algo que ninguém nunca trabalhou, provavelmente, por isso que não existe uma fonte de consulta. Se você for o primeiro nessa linha, e provavelmente não é, a gente sempre, quando a gente pega algum tema e escolhe um problema dentro desse tema, a gente pensa que aquele nosso problema, nós somos os primeiros a trabalhar nele. Eu já pensei isso, quando eu comecei o meu mestrado, eu queria trabalhar com visão estéreo, eu achava que visão estéreo era uma coisa assim, que eu estava vindo da cartografia para a área de computação e não sabia o quanto de gente já tinha resolvido o problema antes, mas já existia. E aí, quando eu cheguei já com a solução, alguém já tinha feito exatamente a mesma coisa que eu, né? Aí eu, obviamente, tive que migrar, né? Como eu gostava dessa área, muito, né? Obviamente, eu fiz a minha proposta lá e foi uma proposta diferente de se fazer o match estéreo, né? Então, na época, deu certo, né? Eu até consegui um novo método lá, ok? Então, assim, é legal que tenha fontes de consulta. Se você pegar um tema que tenha pouquíssimas fontes de consulta, provavelmente você vai ter esse primeiro problema aí que eu falei. Vai ter que trabalhar um pouco sozinho, né? Isso é meio complicado, certo? Então, por isso aqui é legal fazer um levantamento minucioso, né? De todas, se possível, de todas as publicações que existem sobre o tema. E como é que a gente faz isso? Aí a gente vai consultar os periódicos, os eventos, né? Mas principalmente os periódicos, as teses, as dissertações, a gente tem acesso aí ao banco de teses e dissertações, tanto aqui da UFRN, né, quanto da CAPES. A da CAPES tem do Brasil todo, né? Mas o bom nosso de hoje em dia é que está tudo na internet, né? A gente consegue lá. Então aí usem, abusem de ferramentas como o LaTeX, né, que tem lá o BibTeX, tem algumas ferramentas também que depois a gente vai passar para vocês para fazer essa parte de montagem do acervo bibliográfico, né, que são muito legais. E tem também uma forma sistemática de se fazer isso. Não é eu vou chegar, procurar as fontes de consultas aí de qualquer maneira, né? Existem maneiras adequadas para se fazer isso, tá?
Claro, quanto mais você buscar, né, então chega no momento que você faz uma busca sistemática, mas aí você tem que seguir além disso, né? Existem técnicas para isso, ok? Legal. Então, esse levantamento das publicações, ele é se não eu acho que, se não a parte mais importante, eu diria que a parte mais importante é você implementar e testar o seu sistema e colher os resultados inovadores, né? Mas uma boa referência, uma boa sessão de referência, às vezes é metade do seu trabalho, né? Primeiro que isso vai poupar trabalho para você. Você não vai fazer coisa que outras pessoas já fez, não vai, por exemplo, correr o risco de cair no ridículo. Não, isso aqui alguém já fez, é tão simples, né? Na hora que submeter aí o seu trabalho para algum periódico ou para algum evento, né? Algum revisor lhe dizer isso, não fica bem para o ego da gente, né? Mas, com certeza, todo mundo erra, ninguém é perfeito, né? Não se preocupem se isso acontecer. Se você submeter e alguém disser, isso aqui não é assim, não é assim, não fique triste. Tá? Se alguém disser, não está aceito, não fique triste, que isso é a coisa mais normal do mundo. Todo mundo tem artigos recusados, tá certo? É uma ótima maneira de você melhorar o próprio artigo, né? Tá? Bom, então, para levantar as publicações, uma boa técnica é ir na bibliografia utilizadas por autores que versem sobre o tema. Existe uma técnica que a gente chama de snowballing, depois eu vou falar sobre ela. Aliás, eu vou passar para vocês 3 vídeos que tratam especificamente essa parte aí de levantamento de publicações, né, para vocês assistirem como é que é feito isso, né, no passo a passo aí. Existem, inclusive, ferramentas na internet prontas para fazer isso, como o Parsifal, por exemplo, ok? Mas, assim, isso aí, claro, não é só ir lá nesses artigos e pegar na verdade, isso aí tem um para frente e para trás, né? Você vai no artigo, pega quem é que ele cita, né? Vai lá nas referências dele, e você também procura quem é que está citando aquele artigo. Se alguma pessoa está citando aquele artigo que você está lendo, aí vai naquelas fontes, e a partir dela faz a mesma coisa. Com isso você consegue, né, sair aumentando. Isso aí é o snowballing que eu acabei de falar, né? Mas existem as outras maneiras mais tradicionais, que é você consultar os portais de periódicos, tem vários, né? Se você for lá no site da CAPES, você tem uma ferramenta chamada Café, que depois eu vou passar para vocês em aula, né? A gente vai fazer umas buscas, eu vou mostrar para vocês o local certinho com o seu e-mail da UFRN, você tem acesso a isso, né? E essa CAF do portal da CAPES, ela permite você acessar essas outras todas aqui, ó. Web of Science, a base da SEM, isso tudo aqui são bases, né? Não tem só essas, não. Tem milhares de bases, mas essas aqui, para nós, né? A gente está citando elas porque para nós são as mais importantes aí, né? E o Elsevier, se quiser falar em alemão, seria Elsevier, e Explorer, né? A ACM, a Web of Science, e aí vai, ok? Além disso, dependendo do tipo de pesquisa, você pode até consultar jornais e revistas. Os jornais que a gente está dizendo aqui são os periódicos, mas também, por exemplo, se eu sou da área de jornalismo, eu vou trabalhar com jornal, né? Eu vou fazer uma consulta. Então, nessa hora eu vou ter que ir para um jornal, vou ter que ir para uma revista. Uma revista ou uma magazine, né, científica é uma coisa menos formal um pouquinho do que um periódico. É uma coisa feita para um público mais leigo, né, do que um periódico científico, né, que a gente chama de journal. Okay? Você pode também consultar o orientador, outro especialista, né? Eu tenho essas publicações aqui, você me indica mais alguma referência nesse assunto? Mas hoje em dia eu não sei se isso faz muito sentido, porque está tudo na internet, né? Essas bases aqui, normalmente elas vão retornar tudo que vocês precisam se vocês entrarem com as palavras adequadas aí na consulta, né? No momento da consulta, ok?
Por último, a gente coloca só de brincadeira aqui, né? Consultar a cartomante. Não vamos fazer isso. Pelas caridades, né? Ok? Mas, assim, existe uma maneira formal da gente fazer esse levantamento das publicações que a gente vai passar para vocês. Ok? Legal. A gente diz que um problema está bem delimitado quando, através de perguntas pertinentes, né, ele especifica com clareza as diversas dúvidas. Então, o problema, na verdade, é uma dificuldade sem solução ainda, né? Quer dizer, que você imagina que não tem solução nesse determinado instante, que deve ser respondida. Se ele já tiver uma solução, aí ele é um problema já resolvido, muito provavelmente você não vai trabalhar nele, a menos que você queira, por exemplo, melhorar aquela solução, né? Aí vale a pena, não, essa solução aqui, depois de você olhar, não é legal, eu consigo melhorar isso, ó, tem louvores a você, né, por conseguir isso, ok? Mas a gente busca realmente por algum problema que ainda não tem uma solução, né? Pelo menos para uma tese de doutorado é esse o entendimento. Uma tese de mestrado, o outro caso que eu falei é tranquilo, sem problema algum, né? Na verdade, o que vai definir as duas coisas aí é, numa tese de doutorado, você tem que ter um artigo num periódico. E para você conseguir um artigo no periódico, realmente ele tem que ser algo bem novo, né? Enquanto que para você submeter para uma conferência, a conferência ela tem um crivo mais das pessoas te darem um feedback para que você consiga, a partir daí, né, melhorar o trabalho e, quem sabe, né, partir para um periódico. Essa é a ideia. Então, não necessariamente precisa ser algo novo, se bem que algumas conferências hoje em dia estão exigindo que seja completamente novo, né? Ok? Ou seja, então mestrado vai para a conferência, normalmente doutorado iria para um periódico, é isso que eu quero dizer, né? O que não significa que vocês também não podem sair daqui e já submeter direto o artigo de vocês num periódico se estiver no mestrado, né? Ok? Mas sim, o problema é essa dificuldade sem solução que deve ser respondido. E deve ser expresso em forma de enunciado interrogativo, que contém, no mínimo, a relação entre duas variáveis. Ok? Então, você precisa de duas variáveis. Normalmente, uma a gente diz que é a variável principal, a outra vai ser uma variável dependente, quer dizer, uma independente, a outra dependente, né? Se você mexe essa primeira, provavelmente a segunda vai ter alguma coisa. Então, veja, você consegue aí estabelecer uma relação, ou melhor, estabelecer uma pergunta, né? Com essas duas variáveis, com essa relação que existe entre as duas variáveis. Quando você conseguir fazer isso, você está com um problema. Veja que legal, né? Então, para chegar no problema, pense nas duas variáveis, pense na relação e faça uma pergunta com respeito a essa relação, por exemplo, né? Será que se eu fizer isso aqui, eu consigo como resultado aquilo? Eu tenho isso e tenho aquilo. É um problema, né? Isso que eu coloquei para vocês. Claro que aí está muito indeterminado, porque eu não coloquei quais são as minhas variáveis. Isso e aquilo é uma coisa bem simbólica, né? Tá? Mas é algo desse tipo aí. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando começar a formular, que isso vai clarear. Se esse problema não manifestar essa relação, é sinal que ainda não está suficientemente claro. E aí, o que você pode fazer é melhorá-lo, né? Formalizá-lo. Isso se chama formalizar o problema. Então, sempre quando a gente coloca problema, a gente tem que pensar na interrogação, ponto de interrogação, ok? A finalidade da revisão da literatura é aumentar o acervo de informações e de conhecimento do investigador com as contribuições teóricas já produzidas pelas ciências, para que, sustentando-se em alicerces de conhecimentos mais sólidos, se possa tratar o seu objeto de investigação de forma mais segura. Então, por que você vai na literatura? Para aprender em cima de outras contribuições que já foram produzidas, e a partir desse conhecimento que você pegou, você tem aí o seu sustentáculo, né? Você tem o seu alicerce para poder
trabalhar melhor aquilo que você está colocando como objetivo, né? Ou seja, como ponto de investigação, ok? Então veja o quanto é importante, né, a revisão da literatura. É uma das principais partes aí de todo o trabalho científico, né? Ou seja, deve-se conhecer as contribuições relevantes já existentes, porque senão a gente está arriscando, né, a perder tempo buscando soluções. Imagina depois de pronto você chegar e alguém já tem algo similar, muito parecido, já feito. Você vai ficar um pouco triste com isso, né? Tá certo? Então, assim, essa revisão da literatura provoca, né, um abrir de horizontes, habilitando o investigador para análise do problema aí. Ela contém os resultados de pesquisas já efetuadas, né, apontando variáveis que podem estar presentes. A partir dessa busca na literatura, você pode conseguir mais variáveis, né, em cima, em relação a um determinado fenômeno. Então, até essa questão da definição das variáveis fica mais clara quando você vai na literatura, quando você faz essa revisão, né? Eu vou frisar sempre, revisão da literatura. E isso é uma coisa que vocês levem sempre para... Primeira coisa, já foi na literatura? Não. Ah, o professor falou lá, vai na literatura, tá certo? Então, assim, não só as variáveis, mas também explicação, né? Definição de construtos em relação àquelas variáveis, depois a gente vai ver melhor essa parte dos construtos, que fazem parte do problema que se está investigando aí, ok? Deve-se buscar nas fontes primárias e também na bibliografia secundária. Então, o ideal é que você busque em tudo quanto é lugar, né? Tá? Mas a gente vai ver que existe uma maneira mais sistemática de fazer isso, e às vezes as pessoas, por usar essa questão, essa coisa do sistemático, elas deixam de fora algumas fontes, né? Elas não fazem o snowballing, que é o ideal. Não vai lá nas referências, etc. Não busca outras fontes. O ideal é que você consiga ver o máximo possível, né? Para não cair justamente na história de você fazer uma coisa, pensar que é novo e depois não é mais. Ok? Então, eu já falei isso aqui, nessas fontes podem ser obras publicadas, livros. Livros a gente usa mais para a parte de embasamento teórico, né? Mas para o estado da arte, propriamente dito, no nosso caso, a gente vai consultar mais são os periódicos especializados, né? Mas veja, algumas áreas se faz o que se chama de pesquisa documental. É documental de documento mesmo. Você tem, por exemplo, uma pesquisa na área de história, eu vou ter que analisar a vida de Câmara Cascudo. O que que eu vou fazer? Eu vou buscar documentos daí que retratam, né, o Câmara Cascudo, sejam eles jornais antigos, seja até o certidão de nascimento, né, algum documento aí cartório, vou buscar lá onde é que ele viveu, se ele tinha posse, se não tinha, né? Então aí nessa hora eu estou com um tipo de pesquisa diferente, né? Então vejo que existem vários tipos, né, de pesquisa e dependendo do tipo a revisão vai ser de uma certa maneira, né? No nosso caso a gente já pensa logo num sistema, então a gente já pensa em artigos publicados, que seria a nossa fonte aí primária de buscar essa informação que a gente está querendo aprender, né? Ok? A revisão, ela qualifica e capacita o investigador, então tenha sempre isso em mente, fornecendo-lhe a base teórica disponível na ciência para que possa perceber, à luz das teorias, os diferentes aspectos presentes. Então, veja, não é só o estado da arte, você tem também que entender, né? Você tem que ter uma base teórica. Então, aí a gente já começa a fazer essa divisão desde agora do que é base teórica e do que é trabalho relacionado, do que é estado da arte, né? Estado da arte é aquilo que é parecido com o seu trabalho, que alguém já fez algo similar, e base teórica é aquilo que você precisa para desenvolver o seu trabalho sem ter problemas aí de base, né? Entender, se alguém falar de integral e você não sabe o que é uma integral, provavelmente você está com um problema sério aí, ok? Principalmente na nossa área, né? Legal.
Então, assim, o objetivo da revisão da literatura é acumular e organizar ideias relevantes já produzidas na ciência, né? Registrando-as de forma sistemática para que seja mais fácil o uso dela, como referência bibliográfica das citações. Então, tudo que você lê, tudo que você passa o olho, quer dizer, nem tudo, se não for útil, né, para o seu trabalho, se não for background teórico, ou se não for um trabalho parecido com o seu, você provavelmente não vai precisar anotar dados bibliográficos dele. Mas se houver interesse, se você tiver que citar principalmente, né, aí é a hora de você começar a fazer a sua coleção de bibliografias, né? Existe na internet ferramentas que fazem isso, e aí tem o Mendeley, né? Tem algumas outras, e aí cada um pode usar aquela que melhor lhe convier. O Mendeley é uma muito boa e ele salva. Se você vê alguma coisa que interessa a você, você simplesmente marca e manda ele guardar aquilo, né? É uma ferramenta gratuita, pública, está na internet, e você salva aquilo em alguma lista. Você cria uma lista de referência e salva nessa lista. A partir do momento que você precisa dessa lista, você vai, marca, né, acho que você quer e manda salvar em formato BibTeX. Ele salva e aí fica muito fácil para você referenciar. Na hora de escrever um artigo, você só usa o comando /cite lá, né, e pronto, está feito, certo? Obviamente eu estou falando em LaTeX, né, mas isso dá para fazer dá para salvar e fazer em Word também, né? Tá? Mas eu espero que você não use o Word, não por nada contra o Word, né? É uma excelente ferramenta, aliás, é uma das processadores de texto mais completo, mas o texto científico normalmente a gente faz usando LaTeX, que hoje em dia está muito tranquilo, você consegue editar ao mesmo tempo que várias pessoas, né, no artigo só pela internet, está muito legal. Depois vocês vão, se vocês já não conhecem, né, vão aprender mais um pouquinho sobre isso, ok? Legal. Então, existe aí o portal da CAPES, né, como eu falei, é só entrar lá nesse site aqui, periódicos CAP.gov.br, lá vocês vão ver a ferramenta chamada Café, entra nessa ferramenta, eu vou fazer isso em aula com vocês, né, a gente vai lá. Tem uma outra que é muito importante, hoje em dia, na verdade, esse não é mais o site, ela se chama Publons agora, Publons, Publons. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar. E lá você tem, eu acho que essa daqui, ela está em negrito até porque é o top, né? Então o Publons é onde você tem as melhores e mais citadas, né, referências do mundo, né? Aí dentro da Publons você tem artigos de várias editoras, né? Então, da Nature, da Springer, da Elsevier, né? De todas essas MDPI, né? E assim vai, ok? Então, por isso que ela reúne isso tudo numa única base, com milhões e milhões e milhões de artigos, né? Lá dentro, ok? Então é ótima. Outra muito boa e também bastante usada é a Scopus. Depois a gente vai também vê-la melhor, certo? Ela também está legal hoje em dia, é muito utilizada. Ela permite você fazer isso tudo que eu falei, salvar em formato desejado, né, a sua referência. Se você quiser só colocá-la no final do texto, sem usar as indexações feitas pelo LaTeX, você pode também. Cada um. Só que isso aí, se você precisar de referenciar novamente, você vai ter que lembrar, né? Sempre essa. Então é legal você já dar um índice para isso, né? Que aí você consegue indexar muito mais fácil dentro do seu documento, né? Ok? A gente tem os bancos de teses, né? Das universidades brasileiras e mundiais, que aqui no Brasil os nossos bancos todos estão lá na CAPES também, né? Todo mundo que defende aqui no PPGEC, a menos que seja alguma tese reservada, né? É possível deixar reservada. Aí a gente não coloca ela disponível, tá? Mas a maioria está disponível, ok? A gente tem a Cielo também, né?
que é uma iniciativa aqui da América do Sul, mas que nunca decolou muito bem, não sei por quê, mas é uma outra fonte. Além da nossa, aqui da própria UFRN, se vocês quiserem saber quem já trabalhou com um trabalho parecido com o seu no programa, vocês vão certamente encontrar lá na nossa Zila Mamed. É com L só aqui e um M só, viu? É Mamed. Desculpe aí a minha falha. O Google Acadêmico, ele pode ser usado também, não vou impedir vocês de usá-lo, mas geralmente ele tem muitas, eu coloco muitas aqui porque ele tem mais do que você precisa e as qualidades, às vezes, do que está no Google Acadêmico, você encontra desde aquela que não tem qualidade nenhuma, né? Publicou, está no Google Acadêmico. Mesmo que essa publicação não tenha passado por uma crítica, o que não é o caso, por exemplo, aqui na Scopus ou no Web of Knowledge, né? O que está no Web of Knowledge certamente passou por 3 revisores, pelo menos. E no Google Acadêmico você não precisa passar por um revisor, desde que você publique, né, com um título, com formato de arquivo, o Google Acadêmico já vai indexar, né, automaticamente. Ok? Então, o problema é que aqui, então, além dessas, aqui você ainda tem muitas outras. Normalmente, se aqui você tem 1000, aqui você vai ter 2, 3 mil, muito mais. E aí, para criticar isso tudo, é um trabalho danado, né, dentro do Google. E, além do que, as de qualidade, certamente você vai encontrar nessas outras fontes. Né? No último caso, quando terminou tudo, não tem mais nenhum, aí vai lá para o Google. Né? Não vou dizer que você tem essa chance também. Né? Não estou menosprezando, só estou dizendo que tem muitas referências. Esse é o problema aí do Google Acadêmico. Né? Ok? Tem outras maneiras, né? Tem a Wikipédia. O problema também da Wikipédia é que ela não é auditada, né? Qualquer um é editor na Wikipédia. Então, por isso que eu coloquei aqui nem pensar, tá certo? Porque se você pegar uma coisa de lá e colocar no seu trabalho como verdadeiro e aquilo não for verdadeiro, você pode estar incorrendo em problemas aí, né? Então, não evitem usar a Wikipédia. Ela é muito informativa também, não vou menosprezar. Tem muita informação na Wikipédia e tem muita coisa boa, muita coisa legal. Então, se você tiver em dúvida do que é um grupo, um anel, não sei o que, né, em matemática, por exemplo, né, que são definições aí de grupos na matemática, você pode ir lá que você encontra certamente, ok? Mas a gente está trabalhando aqui cutting edge, né, estado da arte, então às vezes isso pode não estar certo lá. Qualquer um pode chegar lá e editar, esse é o problema principal, né, da Wikipédia. Assim como a gente tem o archive, né, que a gente chama, que coloca lá publicações que não foram revisadas ainda, se a publicação não foi revisada, idealmente não as utilize, né, em sua tese. Né? A não ser que você tenha certeza que aquilo já está submetido, já está para ser aceito em algum journal, é diferente, né? E você cita o pré-publish, né, que a gente chama, ok? Mas, assim, você pode encontrar outras coisas também, outros locais, né? Relatórios técnicos não publicados. O MIT, por exemplo, publica relatórios técnicos. A COP da UFRJ, a gente publicava lá, eu fui aluno da COP, e às vezes quando a gente tinha um artigo que não tinha uma qualidade muito boa para ir para um evento, a gente publicava ele em forma de relatório técnico. Alguma coisa que não tem contribuição relevante, mas pode servir para outras pessoas, né? Como background teórico, por exemplo. Aí você cria um relatório técnico, né? Benchmark, né? Aí algumas coisas assim, ok? Então, assim, existe uma diferença, existe uma maneira, né, de se fazer esse estado da arte. Eu falei de snowballing para vocês, seria basicamente verificar todos os artigos. Snowballing é porque ela começa pequenininha e vai crescendo, né? Essa é a ideia. Você pega dos artigos que você tiver, faz uma busca, pega um grupo de artigos, daqueles artigos você olha as referências deles,
E aí vai nas referências e pega os artigos citados na referência e faz a mesma coisa. Na referência, da referência, da referência. Por isso que isso vira uma, né? Vai parar num determinado momento. Quando acabar o que você tem de publicações em cima do seu tópico, né? Ok? Mas veja, aí eu peguei a referência que me deu um outro artigo, eu peguei a referência que me deu um outro artigo e assim vai. Agora tem ao contrário também. Tem quais são os artigos que estão citando um desses artigos que você está com ele. Pega um grupo de artigos, pega o primeiro. Veja quem é que está citando esse seu artigo. Você tem como ver isso você tem ferramentas para isso. O Scopus tem, o Web of Science tem, o Google tem tudo isso, né? Quem é que está citando você, no caso, né? A gente fala você, o artigo. Quem é que está citando esse artigo? Aí pega esses caras e vê quem é que está citando eles. Pega esse outro que citou e, veja, aqui a gente está ao contrário, né? É como se eu estivesse subindo de um lado e descendo para o outro, né? Quando eu vou para as referências, estou descendo. Quando eu vou para quem está citando esse, eu estou subindo, né? Estou procurando quem é o pai, né? Desses caras, entendeu? Então isso aí é que é a técnica conhecida como Snowbelly, né? Que seria a mais, assim, seria um caos, né? Fazer isso, eu diria assim. Não é um caos porque você está controlado. Se você tiver um escopo pequeno também, você não vai cair na asneira de querer fazer isso para... Quais são os artigos de robótica no mundo? Não. Quais são os artigos que tratam do problema de fazer o dedo mindinho de um robô movimentar? Veja, eu estou com um tópico bem específico, né? Aí eu vou lá, certamente eu vou encontrar pouquíssimos artigos, se é que tem algum, né, que faça esse tipo de... para dedo mindinho especificamente, né? Ok? Então é isso que eu estou dizendo, que você, quando partir para uma técnica dessa, né, onde você está verificando tudo, você tem que certificar que não vai cair em algo muito monstruoso, né? Se não, se você cair em algo monstruoso, é sinal que você está tentando fazer o que a gente chama de mapeamento sistemático. Mapeamento sistemático seria mais em relação a uma área de pesquisa, por exemplo, né? Algo que tem um contexto mais amplo, mais completo, né, sobre a determinada área. E aí, se você afunilar isso um pouco, não ficar... Aqui eu teria, tipicamente, algo como entre 100 e 500 artigos, não sei. Né? Me parece que isso aí seria um número razoável. Né? Quando eu vou para algo onde eu chego aí no final com 3 a 20 artigos, por exemplo, aí eu estou fazendo o que que a gente chama de revisão sistemática. Ou seja, uma revisão sistemática, normalmente, ela se afunila, né, em um determinado tópico de pesquisa. Okay? Eu vou passar para vocês 2 vídeos. Um deles fala do snowballing, também, snowballing, desculpa. Mas esses 2 vídeos, eles falam sobre mapeamento sistemático e revisão sistemática. Inclusive, propondo metodologias aí e ferramentas, né, de como deve ser feito, mostrando lá esses sites aqui que eu coloquei para vocês, né, que são utilizados dentro tanto do mapeamento sistemático quanto da revisão sistemática. Ela é feita usando algumas, essas e outras, né, porventura que vocês definirem. Então, existe toda uma série de critérios, né? Você define algumas restrições, você não vai ficar, quando você seleciona um conjunto de artigos, você não vai ficar com todos, você vai ter que cortar alguns, e como é que é esse critério de corte? Quais artigos que eu vou jogar fora? Eu vou ler um a um? Se eu tiver 500 artigos, eu vou ter que ler os 500? Não, você leia o abstract, por exemplo, né? E aí estabelece alguma coisa para cortar. Com isso você consegue jogar alguns fora. Daquele grupo menor, aí sim. Agora, isso aqui eu estou com 100 artigos, não tem jeito, eu vou ter que ler os 100 artigos. Né? Veja, estou falando de 100 artigos. É um número razoável para a gente ter numa tese ou numa dissertação. Uma dissertação, eu diria que em torno de 50 artigos seria suficiente. Né? Então, isso tudo, existe uma técnica para fazer isso, que eu vou passar o vídeo, vocês vão aprender melhor lá no vídeo. Ok? Então, assim, o final de estudo seria a construção do marco teórico, né? A gente tem que criticar
e estabelecer o confronto entre as ideias consideradas relevantes, examinando a consistência, o nível de coerência interna e externa e comparando-as entre si. Então, veja, quando você chega nesse carinha aqui, nesse marco teórico, você tem que estar com isso aqui, né? Aí você realmente, veja, realmente eu sei, né? Eu tenho embasamento teórico suficiente para chegar, olha, não, agora eu estou legal. Por isso que a gente fala, você estabeleceu um marco teórico, né? Você vai aprendendo, 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 aprendendo. Quando você chegou ali naquele local, aí você vai passar para a próxima fase, que é realmente trabalhar no seu problema, né? Em si, tá? Com base naquilo que você aprendeu, né? Então, aí, no marco teórico, você tem que notar os pontos positivos e negativos de todas essas teorias analisadas, né? Interrelacionando-as umas com as outras, e não esquecer que essa crítica também, né? Ela tem sempre em vista o problema que você está investigando, né? Quando você for criticar aí para a construção desse marco teórico, levar isso em consideração, ok? Eu acho que vocês entenderam bem o que é o marco teórico, é a crítica que seleciona o acervo de ideias trabalhadas para a montagem posterior do quadro de referências teóricas. Veja, você já tem esse material todo, né? Você tem isso na sua cabeça. O legal aí no capítulo de Estado da Arte é a gente colocar um quadrinho realmente, né, mostrando aí, quando a gente coloca uma tabela, né? Quais são as principais, né? Inclusive, hoje está muito na moda os artigos surveys, né? Aí a pessoa vai trabalhar na dissertação, na tese, ela constrói um marco teórico tão bem fundamentado, tão rico de trabalhos, que aquilo pode gerar aí, pode ser bom para outros, né, que venham depois. Então aí tem como você publicar isso, desde que você não se limite só a citar as referências. Então, esse cara faz isso, esse faz isso, esse faz isso, esse faz isso. Você tem que ter uma análise, né, crítica disso. E é justamente essa análise que permite você aí pegar esse marco teórico e até talvez publicar ele, né, de alguma maneira, ok? Ou seja, após essa crítica é que se inicia, né, a ordenação das ideias, tendo em vista o problema que você está investigando, os objetivos da investigação, as teorias relevantes que o abordam com seus pontos positivos e negativos, e as hipóteses propostas pelo autor, né, de cada um dos trabalhos, né? Então, na fase de construção, montagem e exposição do quadro de referência teórica, ela é essencial, né, para o seu trabalho, ok? É aí que será utilizado, esse marco teórico será utilizado para delimitação e análise do problema abordado. Então, veja o quanto é importante você ir na literatura, né? As hipóteses que você está sugerindo, elas vão ser sustentadas por isso aí, depois, né? Principalmente nas áreas mais teóricas, é mais importante ainda do que na nossa área que se tenha uma delimitação bem feita, que se tenha construído aí essa parte tanto do embasamento, né, teórico, quanto dos trabalhos relacionados, que seja muito bem feito. Okay? Porque a partir daí é que a pessoa vai conseguir depois, isso aqui está de acordo com o que aquele cara disse lá, isso aqui está parecido com o que aquele cara pensou lá. Então, veja, aí você está com a teoria, né? Você sabe todos os teóricos aí que estão, né, te dando embasamento para você seguir em frente. Então, veja que nas áreas mais de humanas, né, e sociais, isso é mais importante ainda do que na nossa área, talvez, né? Tá? Então, assim, vai envolver aí uma reflexão, né? Será que depois de você ler tudo o que já tem feito, será que eu vou continuar com esse meu problema? Ele é realmente um problema ainda? Será que alguém ou é um problema resolvido, né? Que alguém já tem uma solução para ele, né? Será que eu consigo construir alguma hipótese em cima disso? Então, sempre você tá pensando essas coisas, ok? Então, para fechar o marco teórico, se for uma pesquisa puramente bibliográfica, né, como eu disse, é o caso se você vai fazer um survey aqui na nossa área, por exemplo, ou em medicina, é comum às vezes você pegar 4 ou 5 ou mais trabalhos e a partir de inferências particulares
trabalhos, fazendo análise separada neles gradativamente, você conseguir construir alguma coisa mais elaborada. Essa coisa mais elaborada, ela foi feita baseada numa pesquisa bibliográfica, né? Tá? E tem validade. Cientificamente, isso aí tem validade, né? Então, veja que legal. Né? Aí, isso aí seria mais aqui em cima. Se você está trabalhando com a pesquisa bibliográfica, após a análise gradativa, constrói-se o quadro de referência teórica que sustenta as conclusões. E aí você já, já fiz o que eu tinha que fazer, né? Aí é só construir o plano do relatório, redigir e acabou. Isso não é bem o nosso caso, pode ser um início, né? Para o nosso caso. Você coloca isso lá no background, no estado da arte, construiu, beleza. Agora vamos para o problema propriamente dito. Que aí pode ser uma pesquisa, eu vou chamar de implementacional, onde a gente constrói geralmente um sistema, né? Ou pode também ser experimental, onde eu vou pegar, se eu usei uma rede neural, por exemplo, com dados, né? Aí a gente diz que é mais experimental do que porque os pesos da rede estão lá, você só vai mexer muito pouco nos pesos, né? Nos parâmetros, né? Para poder ela aprender com aqueles dados, e aqueles dados vão ser feitos aquele aprendizado vai ser feito via experimentos, né? Você coloca ela aprendendo e larga ela lá e vai embora para casa, volta 2, 3 dias depois, ela aprendeu, pega dados, testa, verifica se a sua hipótese foi validada com aquilo. Se não foi, não, isso aqui não está legal, testa novamente, mexe lá. Mas isso é o que a gente chama aqui de nossa pesquisa experimental, né, propriamente dita, ok? Existe também a pesquisa puramente teórica, né, onde você vai só demonstrar, se você descobriu uma nova equação aí que representa algum fenômeno, né, você vai demonstrar por A mais B que aquilo lá é válido, né? Isso aí também tem validade cientificamente, né? Falando. O pessoal da matemática, às vezes, tem um cunho mais por esse lado, né? Já que na computação, a gente, queira ou não, a gente entra aqui no experimental, quase sempre, né? Na robótica, principalmente, a gente está sempre aqui, a gente quer mostrar que funciona em vários casos, né? Ok? Então, aí, a ideia aqui é demonstrar que a nossa hipótese funciona empiricamente, que a nossa hipótese é válida, desculpa. Validar a nossa hipótese, né? Comprovar, verificar ou validar a nossa hipótese a partir de experimentos, né? É isso que a gente quer fazer. Tá? Fazendo isso, pode partir para o relatório também, né? Sem problema algum. Tá? Pois eu falei de hipótese. E o que é hipótese? Se não um enunciado geral de relações entre variáveis que pode ser fatos. Lembra dos fatos que eu falei na última aula? Né? Leis, eu falei de leis, falei de fatos ou fenômenos, né? Ok? A hipótese, ela normalmente é formulada como uma solução provisória para um determinado problema. Que você depois vai trabalhar, né? Aquilo é a sua hipótese de pesquisa. Se ao final do seu trabalho você conseguir demonstrar que ela é verdadeira, aí você conseguiu o seu mestrado, o seu doutorado, né? Digamos assim. Olha, não, a minha hipótese, ela está verdade. Tá? Ela apresenta caráter ou explicativo ou preditivo. A gente vai colocar exemplos de hipóteses aqui, vocês vão entender melhor isso na sequência, né? Ela é compatível com o conhecimento científico, significa que ela tem coerência externa, né, com aquilo que alguém já fez. Veja, por isso que é importante o ferramental teórico que você foi buscar na literatura, né? E ela revela consistência lógica também. Tem que ter uma coerência interna na construção dela propriamente dita. Ok? Em termos mais simples, eu poderia dizer que se A, então B, numa frase afirmativa, né? Ela é uma solução provisória. Se A, então B. Tá? É uma hipótese. Ok? Então veja aí, de novo, juntei, como eu tinha falado lá atrás, juntei dois
duas variáveis, né, ou dois fatos, ou dois fenômenos, né, normalmente esses fatos ou fenômenos vão estar representando aí, as variáveis vão estar representando esses fatos ou fenômenos, né? Se eu aquecer a água a 100 graus, ela ferve. Olha que hipótese legal, né? Okay? Claro. Como é que eu vou demonstrar isso? De várias maneiras possíveis de se mostrar isso, né? Ok? Então veja que aqui eu tenho compatível, eu tenho a coerência externa e a coerência interna, né? Dessa minha hipótese. Okay? E é passível de verificação empírica em suas consequências, né? Se a água ferver, ela pode até queimar as pessoas, né? Então, isso aí é uma consequência, né, da água estar fervendo, mas o que eu quero dizer é se a água ferve, se eu aquecer a água a 100 graus, a água ferve, por exemplo, é uma hipótese, é a mesma coisa, só que coloquei de uma outra maneira isso, né? Veja que isso aí dá para a gente verificar, né, empiricamente. É isso que a gente quer dizer. Tá? Então, resumindo, a hipótese constitui-se uma suposta provável provisória resposta a um problema, cuja adequação ou comprovação, que é a sua sustentabilidade ou validez, será verificada através da sua pesquisa. Então, tudo que você vai trabalhar na sua vida de mestrado aqui, ou na de doutorado, é tentar demonstrar a sua hipótese, né, que você estabeleceu no início, idealmente que seja agora no início, né? Mas se você demorar um pouquinho mais para formular ela, também não tem problema. Às vezes a gente consegue formular de maneira mais completa só no final da pesquisa. E às vezes o cara chega no final da pesquisa e ele não tem uma hipótese, mas ele desenvolveu alguma coisa. E aí sim as variáveis, né, os dados, né, começam a clarear para ele. Aí, isso aqui é a minha variável que o professor estava falando lá. Então, a partir daqui eu consigo formular a minha hipótese, né? Então, veja, ela constitui-se sempre, né? Lembra de quando eu falei do problema? O problema é uma ou mais frases interrogativas, né? A hipótese não. A hipótese ela é sempre afirmativa, né? Ela não é uma pergunta. Eu não estou perguntando, eu estou afirmando. E aí depois eu vou comprovar ou não, né? Essa minha afirmação. É essa a ideia de você ter uma hipótese. Ok? Ela é, sem dúvida, a parte mais importante de uma tese ou dissertação. Então, quando você coloca um parágrafo só, né, que seja lá na sua introdução, tema, problema, hipótese de pesquisa. Olha que legal, tema, problema, hipótese de pesquisa, né? Isso aí numa seçãozinha lá dentro da sua dissertação fica muito legal. Isso chama a atenção, né, de quem está lendo. Sabe que você tem aí uma metodologia científica por detrás, né? Ou pelo menos que você aprendeu aqui na disciplina, né? Ok? Se você colocar a verificação formal da hipótese, melhor ainda, né? Fica muito mais legal. Sempre quando você olha, isso aqui está demonstrando a nossa hipótese lá em cima, né? Que foi colocada na introdução, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloco, a gente teve uma aluna chamada Renata Pita Barros, a gente chama ela de Pita carinhosamente, Renatinha Pita, que ela trabalhou com crianças cegas. Veja que legal. Então ela foi até quase o final da tese dela e ela não tinha ainda uma hipótese. Lá no final da tese que ela conseguiu definir isso aqui. Ó. É possível melhorar a aprendizagem, né? Ou o aprendizado, que seja de crianças cegas, através do uso da robótica educacional. Que legal, né? Isso foi a hipótese dela. A gente tem aqui duas variáveis, né? Aprendizagem e a utilização da robótica educacional, né? Uma utilização da robótica educacional, eu diria que é a variável principal, e a outra aqui é o variável dependente, né? Está ligando fatos, né? A aprendizagem de criança é um fato. Aqui um outro fenômeno, outro fato, né? A utilização da robótica educacional. Ok?
É claro, isso aqui não está muito bem formulado, dá para melhorar ainda mais, né? Por exemplo, essa de baixo aqui, ó, é possível incluir crianças socialmente através do uso da robótica educacional. Aqui já é uma outra, essa não é da Renata Pita, né? Essa é uma outra hipótese aqui que eu coloquei só para vocês entenderem, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho inclusão social de crianças e tenho a utilização de robótica educacional. Está juntando. Onde é que está o. Nas duas dá para mim sair dessa maneira aqui que eu coloquei e colocar o se então, né? Se eu utilizar a robótica educacional, consigo melhorar a aprendizagem de crianças cegas. Se eu utilizar a robótica educacional, consigo incluir socialmente crianças. Veja, são hipóteses diferentes, né? Não tem a ver uma com a outra, mas as duas trabalham uma mesma variável, que por acaso é o uso da robótica educacional. Tá? Uma outra aqui, ó, a tensão pode ser estabilizada e os transientes suavizados em uma rede elétrica usando a transformada wavelet. Eu não sei se isso é possível, não sei se essa hipótese é verdadeira ou é falsa. As outras duas, a mesma coisa. Essa daqui, Renata demonstrou ela. Então, isso aqui foi comprovado através de uma tese, né? Mas essa outra de baixo aqui, tem vários trabalhos, claro, que demonstram isso, né? Mas essa daqui eu não sei. Mas, assim, eu não fui verificar quais são os trabalhos que validam, né? A da Renata eu sei porque ela foi minha aluna, né? Mas essas duas aqui eu não cheguei... Assim, essa que eu verifiquei porque eu trabalho nessa linha também, né? Mas essa da Wavelets, eu não sei, eu acredito que seja possível, que alguém já tenha demonstrado isso aqui e verificado. Mas foi um chute que eu coloco aqui, né? Da mesma maneira, se eu usar a transformada wavelet em uma rede elétrica, né? Aí eu montar um sisteminha que consegue, né, fazer o transformada wave é um filtro, né? Passar esse filtro, é um filtro em forma de... na verdade, ele é multiresolução, né? E aí eu consigo, aí, em cima dessa análise, estabilizar a tensão, né? Não sei, eu acredito que seja possível, mas eu nem fui atrás para saber se é possível. Mas não deixa de ser uma hipótese. Está validada? Não sei. Entendeu? Quem é que pode validar ela? Talvez alguém aí da área de engenharia elétrica não tenha condições de trabalhar com isso e validar. Provavelmente o professor Flávio Costa, da SCT, deve ter trabalhado com isso aí. Ele sabe responder melhor se essa hipótese é verdadeira ou falsa. Né? Então, veja, formular a hipótese remete a entender, né, o que é e como formular o problema de pesquisa. Ah, que legal, daqui eu posso tirar o meu problema. Qual é o problema? Eu tenho que estabilizar uma rede. Alguém já fez isso usando transformada wavelet? Não. Então, se eu conseguir resolver esse problema usando transformada wavelet, eu sou o primeiro cara que está fazendo isso. Qual era o problema aqui? Eu tenho que incluir crianças socialmente. Então, eu pergunto, existem crianças a serem incluídas socialmente? Né? Para problema a gente coloca mais em forma de pergunta. É possível crianças cegas aprenderem? É possível melhorar a aprendizagem de crianças cegas? Sim, se eu usar a robótica educacional eu consigo, ó. Né? Quer dizer, isso aqui é depois, lá no final da tese, eu cheguei a essa conclusão, né? Mas por enquanto eu tinha lá uma criancinha cega, eu tinha um problema, né, para resolver. E aí a gente saiu à caça de usar a robótica educacional, conseguiu resolver o problema, ok? Então veja que quando a gente formula a hipótese, a gente já, sem querer, tem um problema, né, formulado. Por isso que o legal é você ter um tema, depois do tema você parte para o problema, e depois do problema é que você vem para a hipótese, né? Uma vez que você tem o problema, aí você vai testar quais são as soluções possíveis e de uma solução específica ou de várias, né? Saem várias hipóteses. Esse problema pode ser resolvido assim, 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 de várias maneiras, né? Então, a solução dos problemas é que normalmente vão verificar, né, se a hipótese é válida ou não, ok? A gente vai voltar a falar bastante disso ainda para vocês fixarem bem essa coisa de tema, problema,
e hipótese. Então, o tema de uma pesquisa é o assunto que se deseja provar ou desenvolver. É uma dificuldade ainda sem solução, que é mister determinar com precisão para intentar em seguida o seu exame, avaliação crítica e solução. Isso quem escreveu foi uma moça chamada Astivera, né? Chilena, e que está lá no livro da Marconi, né? Do Lakatos e Lakatos. As duas são mulheres aqui também, salvo engano. Então, assim, determinar com precisão significa enunciar um problema, né? Isto é, determinar o objetivo central da indagação. É isso que ela quer dizer com isso. Ok? Ou seja, é mista determinar com precisão. Às vezes pode não estar muito bem determinado, então você não sabe ainda se aquilo é um problema. Quando você formaliza ele, por isso que existe ali vários passos, né? Lembra quando eu falei? Você tem que, às vezes você tem um problema, não está bem formalizado, você vai na literatura ver se alguém já formalizou, né? Se alguém já formalizou, provavelmente porque alguém já resolveu, mas se alguém só formalizou e não resolveu, você pode ter uma outra solução, vale também, né? Se ninguém formalizou, aí você formaliza, o que tem validade também, né? Bastante. Tá? Mas se alguém já formalizou, pega aquela validação e trabalhar para uma solução melhor também é válido isso, né? Ok? Mas, em suma, você tem que ter um problema bem determinado, né? Para poder continuar trabalhando. Enquanto o tema, ele já é uma proposição até certo ponto mais genérica, né? Mais abrangente. O problema não. O problema é bem específico, né? Ele indica exatamente qual tem que indicar, né? Qual a dificuldade que se pretende resolver. Okay? Então, formular o problema consiste em dizer de maneira explícita, clara, compreensível e operacional qual a dificuldade com a qual nos defrontamos e que pretendemos resolver, limitando o seu campo e apresentando suas características. Então, veja, eu coloquei que o problema normalmente ele vem em forma de interrogação, mas não necessariamente, certo? Mas, no fundo, eu consigo transformá-lo numa pergunta, né? O problema é a pergunta que se quer resolver, né? Okay? Mas você pode colocar o problema de uma forma afirmativa também, né? Formulando ele. Principalmente quando a gente vai para a matemática, né? A gente define o problema de uma maneira mais formal. Tá? O objetivo dessa formulação é tornar ele individualizado, específico e inconfundível, né? O problema é esse, não é um problema genérico, tem que ser algo específico, né? Okay? Aqui alguns exemplos de tema. Então, por exemplo, no caso da Renata, a gente pode dizer que o tema dela, né, ou da robótica educacional, né, era inclusão social, era um deles. O outro é aprendizado de estudantes cegos, era o outro tema, né? Vê, isso é bem genérico, né? Inclusão social, você ataca de várias maneiras, né? Okay? Bem como aprendizado de estudantes cegos também, né? Tem várias maneiras de se atacar. Okay? E aí, o problema em específico que, no caso da Renata, né, ela também trabalhou no outro, no mestrado dela. Como podemos usar a robótica educacional para facilitar a inclusão e aprendizados de alunos cegos em sala de aula? Veja, agora realmente, né? Ou melhor, eu não colocaria como, né? Eu colocaria, podemos usar a robótica educacional para facilitar a inclusão. Veja que está mal formulado, né? Mesmo isso aqui. Ok? Mas isso aqui é a grande pergunta dela, né? Que ela vai responder, ok? Durante o trabalho, né? Que ela respondeu, né? Durante o trabalho dela. Um outro exemplo aqui, ó, de tema, construção de mosaicos 3D de ambientes usando Kinect e descritores Surf. Isso é um tema, né? Legal, né? Kinect, tudo bem? Aquele aparelhozinho que devolve distância, né? Imagens de profundidade, né? Descritores Surf é um tipo de característica, de feature, né? Utilizado aí na área de visão computacional e construção de mosaicos
Mosaicos é junção de fotografia, só que eu estou falando em mosaicos 3D, porque Kinect retorna uma imagem 3D, né? Então, o que eu estou fazendo é querendo colar várias imagens 3D em suma, né? Quer dizer, esse é o tema de trabalho, aí onde a gente vai. Aí, qual é o problema dentro desse tema aqui? Fechar uma poligonal visual, veja aqui o problema está em forma de uma afirmação, né? O cara quer fechar uma poligonal visual constituída de várias tomadas de imagem, de forma que as coordenadas da posição de tomada do primeiro e do último quadros, que são exatamente a mesma posição e orientação, calculadas pelo sistema, sejam iguais aqui onde a câmera está. Se você usa a informação da nuvem para calcular as coordenadas, né? Mas, veja, se você tem as coordenadas reais da onde essa poligonal é isso, é você sai caminhando, né? É um polígono. E tomando imagens. E aí, se você tiver a posição 3D aqui desses pontos, absoluto, e você conseguir calcular isso também usando as nuvens de pontos, essas duas coordenadas vão diferenciar. Por uma sorte pode ser a mesma, né? Mas normalmente vai ter um erro aí. E é isso que ele está querendo saber. Se quando chega lá no final existe como fechar direitinho. Não sei, é um problema, né? Que inclusive é muito utilizado a gente chama de slam visual, né? Você dá a posição onde um robô se encontra a partir de utilização de dados de visão dele. Hein? Outro exemplo aqui de tema, estabilização de tensão e suavização de transientes em redes elétricas. Veja, isso aqui está se referindo àquele da wavelets, né? Aí, o problema é possível como usar a transformada wavelet para estabilizar a tensão e suavizar os transientes de uma rede elétrica? Isso é um problema? Está colocado muito bem, mas pode ser, né? Uma pergunta. Ou de que modo é possível usar a transformada wave para estabilizar a tensão? Ou seria como estabilizar a tensão e suavizar os transientes de uma rede elétrica? Agora sim, né? Como estabilizar a tensão e suavizar... Aqui é a mesma coisa, o problema é o mesmo, né? Então tira o usar aqui, tá errado. Eu vou corrigir isso aqui depois, mas acho que vocês entenderam. Tá com problema. Tem que estabilizar a tensão e suavizar os transientes. E aí a resposta, o que permite formular a hipótese, seria: eu consigo resolver esse problema usando a transformada wavelet. Né? Legal. Então, assim, o problema, ele pode ser enunciado para você validar cientificamente. Se você consegue validar ele em forma de enunciar ele, né, em forma de pergunta, ele pode ser um problema, ok? Então a gente viu aqui que como usar a transformada wavelet? Tá, eu tenho um problema aqui. Aí, como é que era a hipótese lá atrás que a gente tinha colocado? Atenção. Aqui é só usando a transformada wavelet, não está falando de que maneira, né? Ok? Mas talvez exista uma maneira específica que você utiliza. Veja, isso aqui dá para transformar, dá para fazer uma pergunta, né? É isso que se quer dizer lá na frente. Ok? O problema, mais uma coisa para validar cientificamente, corresponde a interesses pessoais, sociais e científicos, isto é, de conteúdo e metodológicos. Esses interesses estão harmonizados, né? Você tem interesse de trabalhar nele, né? Ele é relevante cientificamente ou socialmente, né? Se a gente for das áreas sociais, a gente vem para cá, né? Mas a gente fica mais aqui no científico mesmo, né? Okay? Constitui-se o problema em questão científica, ou seja, relaciona entre si pelo menos dois fenômenos, fatos ou variáveis. Pode ser objeto de investigação sistemática, controlada e crítica. Quer dizer, se eu for lá e trabalhar em cima dele na prática, eu vou conseguir resolvê-lo, né? Ou não.
Pode ser que não existe uma solução, né? Mas se ele puder permitir, né, que se faça uma investigação sistemática, provavelmente vai se chegar a essa conclusão. O problema não tem solução, o problema tem solução e a solução é essa, né? Ele pode ser verificado empiricamente em suas consequências, né? Tudo isso foi proposto lá pelo Schrader para saber se o problema é válido cientificamente falando, né? Então, assim, dá para melhorar a hipótese, né? Uma vez que vocês entenderam melhor essa questão do problema da hipótese, uma vez reformulado o problema, né, com a certeza de ser cientificamente válido, propõe-se uma resposta suposta, provável e provisória àquele problema. Veja, esse provisória é válido, você supõe, né, que ela seja válida até que você consiga lá no final, se você provar, demonstrar que ela é válida, pô, legal. Aí você você validou a sua hipótese, né? Então, se você consegue escrever uma hipótese em cima do problema, você consegue dar uma solução para ele, juntando essa solução com o seu problema, você provavelmente tem uma hipótese muito legal, ok? Então, ambos hipóteses e problemas são enunciados de relações entre variáveis, pelo menos duas variáveis, né, a gente diz. Que estão aí no caso, pode representar fatos, fenômenos, qualquer junção dos dois aí está valendo, né? Ok? A diferença reside em que o problema constitui sentença interrogativa, quer dizer que ele pode ser escrito de forma interrogativa. Não significa que você não pode colocar um problema de forma afirmativa também, né? Porém, a hipótese, jamais. A hipótese é sempre uma sentença afirmativa e mais detalhada. Então, às vezes, o problema hipótese ele pode se confundir. Quando é que eu sei que é uma hipótese? Quando eu coloquei o algo a mais. Então, por exemplo, na nossa questão lá da wavelets, se eu colocar usando wavelets com bases de RAR, que são umas bases lá utilizadas para wavelets, né? Veja, eu especifiquei mais, né? Então, aquele problema nosso é válido, que eu falei que talvez não fosse, né? Esse aqui, ó. Como usar a transformada wavelet para estabilizar a tensão e suavizar os transientes de uma rede elétrica? Pode ser que usando uma determinada base eu não consiga, mas se eu usar essa base de RAR específica, eu consigo suavizar os transientes. Veja que legal, eu respondi, né? O problema, criei uma hipótese para isso. É possível estabilizar a tensão e suavizar os transientes de uma rede elétrica usando a transformada wavelet com as bases de RAR. Veja que legal. Agora eu tenho um problema, respondi o problema, né, que eu tinha aqui, e coloquei ele uma coisa mais específica, né? Com isso eu criei a minha hipótese. Claro, também não verifiquei se é válido, né? Então entendo que isso aí carece de verificação, essa minha hipótese, né? Se tiver voluntário para isso, sintam-se livres, né? Ok? Legal. Então melhorando aqui, ó. Como usar a robótica, um problema, né? Como usar a robótica educacional para facilitar a inclusão e aprendizagem de alunos cegos em sala de aula? Olha a hipótese. É possível melhorar, incluída aqui a inclusão social e o aprendizado de crianças cegas através do uso da robótica educacional, ó, especificando mais ainda, né? Usando o trabalho em grupo. Estava muito genérico. Realmente estava assim como se fosse uma pergunta mesmo aqui, né? Um pouquinho mais, né? O tema seria inclusão social e aprendizado de alunos cegos, né? E a hipótese, o problema já tem alguma coisa a mais, e a hipótese mais ainda, né? A hipótese delimita com mais certeza aí, usando o trabalho em grupo, está mais especificado. Problema, como fazer para aplicar a transformada wavelet para estabilizar a tensão e suavizar os transientes de uma rede elétrica? É um outro problema, né? Hipótese, a tensão pode ser estabilizada e os transientes suavizados na rede elétrica usando uma transformada wavelet com bases na Laplaciana ortonormalizada, especificada e específico do específico, né? Ainda, né? Ok? Ou seja, eu acho que vocês conseguem aí formular hipóteses, né?
dá para ver que há várias maneiras de se formular a hipótese. A mais comum é se x, então y, onde x e y são variáveis ligadas entre si pelas palavras se e então. Mas isso fica meio, né, filosófico demais, né? Ou seja, pensando dessa maneira, eu poderia considerar que todo enunciado que tome a forma cx e então y é uma hipótese. Não, não é verdade. Essa condição é suficiente, mas não é necessária, já que muitas hipóteses, em vez de serem expressas de forma condicional, são de forma categórica, né? Ok? Não necessariamente eu sou obrigado a ter essa forma aqui, o sim, então. Por exemplo, aqui, ó, a água ferve a 100 graus Celsius. Hipótese, se a água for aquecida até atingir a temperatura de 100 graus, então ela entra em ebulição. Ok? As duas são hipóteses, né? Nesse caso aqui eu consigo sair de a água ferve a 100 graus Celsius, que aqui está tipicamente uma frase, né? Da maneira como... Eu tenho uma hipótese por detrás aqui, mas não está tão explícita quanto aqui embaixo, né? Aqui embaixo eu consigo, que legal, a minha hipótese aqui eu estou juntando as duas variáveis, né? Aquecimento da água, né? Chegou a 100 graus, entrou em ebulição, né? Seria a outra. Quando eu mexo numa variável, eu vou ter alguma conclusão na outra. A outra é o estado da água, né? Entra em ebulição, ok? Aqui simplesmente, bom, a água ferve, tá? Ela passa para o estado ferver quando a temperatura é aquecida a 100 graus. Bem, né? Mas veja que isso aqui pode nos levar a nem entender isso aqui como uma hipótese, né? Certo? Mas né? De fato, aqui ela está explicitada em forma de uma frase simples, né? Sem o se, então, aí que a gente está tão acostumado a ver. Ok? Então, aí o Bunge estabeleceu alguns requisitos para se formular a hipótese. Ela deve ser formalmente correta e não se apresentar vazia semanticamente. Deve estar fundamentada até certo ponto em conhecimento anterior. Caso contrário, volta a imperar o pressuposto já indicado de que deve ser compatível, sendo completamente em matéria de conteúdo. Veja, isso é legal, né? Com o corpo de conhecimentos científicos já existente. Bem, é legal trabalhar em algo que você ainda não tem base. É isso que a gente quer dizer. Ela deve ser empiricamente contrastável e contestável por intermédio de procedimentos da ciência, né? Ou seja, mediante sua comparação com dados empíricos, por sua vez, controlados tanto por técnicas quanto teoria científica. Então, aquela história da verificação, né, da hipótese. E qual é a importância da hipótese? Super importante, né? Ela é um instrumento de trabalho da teoria, pois novas hipóteses podem ser delas deduzidas. Uma vez que eu verifiquei a minha hipótese lá de que os transientes podem ser determinados usando wavelets, eu posso melhorar ainda mais isso, criar uma outra hipótese em cima disso, né? É isso que se quer dizer, né? Ela pode ser testada e julgada como provavelmente verdadeira ou falsa. Veja como isso é importante, né? Constitui um instrumento poderoso para o avanço da ciência. A comprovação dela requer que se torne independente dos valores e opiniões dos indivíduos. Ela dirige, na verdade, a investigação, né? Indicando ao investigador o que procurar ou pesquisar. Então, veja, tema, problema, hipótese são coisas super importantes que a gente às vezes pensa, mas isso é meio filosófico, mas não é. Quando você passa a entender o que são essas três coisas, que isso é o cerne, né, da sua pesquisa, você passa a valorizar mais essa parte mais teórica aqui da nossa disciplina, né? Além do mais, ela permite ao pesquisador deduzir manifestações empíricas específicas, com elas relacionadas pelo fato de serem comumente formulações relacionais gerais. Na verdade, ela ajuda a desenvolver o conhecimento científico, né? Auxilia o investigador a confirmar ou não a teoria dele. Ela incorpora a teoria, caso seja validada, né? Ou você
pode partir para uma outra hipótese para tentar incorporar mais coisa teórica aí ao conhecimento. Na verdade, ela vai se transformar, vira conhecimento, né? Lembra do conhecimento? Você adquire conhecimento ao tentar testar, ao tentar verificar a sua hipótese, né? Ok? E aí, assim, no futuro, você pode sair de hipótese, né? Chegar a novos fatos, chegar a leis, né? Seria legal chegar a leis, como chegou lá o Newton, primeira, segunda, terceira, e assim vai, né? Ok? Quando é que a gente necessita da hipótese? Quando tentamos resumir e generalizar os resultados das investigações, então por isso que ela é importante na tese, né? Ter lá. Quando se tenta interpretar generalizações anteriores, quando se tenta justificar fundamentando as opções, quando se tenta planejar um experimento ou uma investigação para a obtenção de mais dados, é legal você ter uma hipótese, né? E quando se tenta submeter uma conjectura. Veja que a hipótese, no início dela, ela é ainda uma... Você pode dizer que ela é uma conjectura, né? Eu estou fazendo a conjectura lá das wavelets. Se eu conseguir provar aquilo, aí eu tenho uma hipótese. Mas tem uma diferença aí sutil entre conjectura. Conjectura ela é mais genérica, né? Você não precisa ter essas relações aí entre os fatos. Pode ser um único fato, uma única variável, né? Você conjectura e pronto, né? Você não precisa, é diferente um pouquinho. A hipótese é um tipo de conjectura, eu diria assim, né? A conjectura é mais genérica, né? Ok? As funções da hipótese é generalizar uma experiência, que é resumindo, ampliando os dados empíricos, desencadear inferências, atuando com afirmações ou conjecturas iniciais sobre caráter, a quantidade ou relações entre os dados. Então, veja, a gente sempre tem variáveis, né? E a gente quer estabelecer aí relações, quantidades, né? Caráter, né? Em cima desses dados. Ela serve de guia investigação, né? Atua na tarefa de interpretação de um conjunto de dados ou mesmo de outras hipóteses, né? Que alguém formulou e posso juntar duas aí, criar uma terceira, né? E funciona também como proteção, né, de outras hipóteses. São algumas funções que a hipótese tem. Como é que a gente elabora a hipótese? Tem várias maneiras, né? No nosso caso aqui, a gente vai observar, a gente vai comparar com outros estudos, a gente vai experimentar. Cadê? Onde é que está o experimento aqui? Bom, dedução lógica de uma teoria, né? A cultura geral na qual estaria aqui dentro, né? Nossa, ok? Com experiência pessoal, você vai desenvolver experimentos. As duas de baixo aqui são só para como é que eu vou elaborar uma hipótese. Vai lá para um botequim, né? Pior que eu tenho um colega, Ricardo, que a gente conseguiu formular a hipótese de trabalho dele, do doutorado dele, numa mesa de bar. A gente chegou com uma ideia bem legal. E aí, isso aqui é a minha hipótese de trabalho. E a partir dali, então isso aqui, assim, tem um fundamento. De vez em quando é bom a gente dar uma paradinha e se divertir, né? Não vão tomar cana não, mas vão se divertir, vão conversar, trocar ideia, né? Quem sabe sai aí uma hipótese legal de trabalho, ok? Aqui alguns exemplos, né? Usando observação. Puramente usando observação. Então veja que eles chegaram a hipóteses diferentes, né? De que o salmão dessa determinada espécie aqui, Orcorhynchus ksuti, né? Utiliza unicamente o estímulo visual para encontrar o riacho em que nasceu para desovar. Os caras chegaram a isso aqui só fazendo observações, né? E o outro aqui também, só que aqui ele diz que o salmão encontra a rota de retorno ao riacho em que nasceu através do cheiro específico da água. Então um diz que é pelo olhar, pela vista, né? E o outro diz que é através do cheiro. E os dois conseguiram demonstrar através de observador. Então, provavelmente, ele utiliza os dois, né? Tanto o cheiro quanto... eles chegaram a resultados separados, mas eu acredito que dê para juntar os dois, usando as duas
validando essas duas hipóteses, né? Agora, como fazer isso, eu não sei. Talvez testar com cheiro e com ao mesmo tempo, né? Mas isso aqui só é um exemplo usando observações só, né? Eu vou parar aqui e a gente volta na sequência para trabalhar as variáveis. Então veja que o quanto é importante essa parte aí da hipótese, né? A gente não... Só interromper a gravação para não ficar muito longo.